Isso é uma coisa que me quebra, até pra gente voltar pra China, que é uma coisa que eu não entendo nesse pessoal. Porque quando você olha a China é tomada de classes sociais. E na China é muito mais fácil você virar um bilionário. E aí quando você tenta... E ela é comunista mesmo. Sim. Ela é comunista na alma. Tu está falando comunista por causa do regime político. Isso. Olha que coisa legal. Foi legal você ter falado isso. Tá? Eu vou te dizer por quê. Eu vou pegar o conceito de progressismo. Eu odeio esse conceito. Eu odeio essa expressão. Progressismo vem de progresso. Ok? Beleza. Por que a esquerda diz que ela é progressista? Porque a esquerda se organizou, em especial, depois que a teoria marxista passou a dominar a melhor interpretação de como caminhar na história para produzir a igualdade. Mas qual é a jogada da teoria marxista? Deixando de lado a questão da divisão de classe social e da propriedade nesse momento. Como é que eles fazem? A história caminha numa sucessão de modos de produção. O que é modo de produção? Num determinado momento da história, as pessoas se organizam para produzir os bens que todo mundo precisa para continuar vivendo. Certo. De uma maneira muito simples. Legal. Qual é o primeiro modo de produção? Primitivo. Depois você tem o escravista. Ali você já tem diferença. E ali não é de sua classe social, ali é estamento, porque você tem o escravocrata e tem o escravo que é uma propriedade dele. Beleza. Aí supera-se para um novo tipo de modo de produção. Modo de produção feudal. Já não é mais o escravo, é o servo que trabalha numa gleba e dá toda a produção para o dono da terra. Nasce o imposto. Exato. Aí você passa do feudal para o capitalista. Do capitalista, você passa para o comunista. Antes, entre o capitalista e o comunista, você tem um intermediário, que é o modo de produção socialista. Qual é a jogada? A jogada é simples. Eles dizem que isso se dá necessariamente como uma mecânica da história. E não tem como evitar, porque a história vai caminhar nessa direção e nesse sentido. Sempre vai haver a superação, porque existem contradições internas da luta de classe que vai levar a que aquele modo de produção seja superado pelo outro. Nós já chegamos no capitalista. Como é que a gente vai passar para o comunista? Tem uma outra charada. Para cada modo de produção, eles têm um regime político específico. Até você tem o regime do momento do escravocrata, tem o regime do momento feudal, tem um regime do momento capitalista, que é a democracia burguesa. E tem o momento do comunismo, em que não tem mais regime político, não existe mais o Estado para eles. Por quê? Porque ali as pessoas não haverá mais controle dos homens pelos homens, mas administração das coisas pelos homens, porque todo mundo vai ser igual. Esse intermediário aí, que é o socialista, é que traz uma jogada política. Por quê? Porque eles não sabiam o que fazer. O Marx não desenvolveu uma teoria política para esse processo. O que quebra o Marx não foi o livre-arbítrio que Deus deu? É possível que sim. Mas olha só só para concluir esse negocinho deles. Se tem para cada modo de produção tem um regime que é superado, no momento do socialismo, eles defendem a ditadura do proletariado, que é um regime totalitário, em que o Estado vai tomar conta de tudo. Aí você me pergunta, mas espera aí, se o comunista não tem Estado, por que o socialista tem que ter um Estado totalitário? A jogada é que o Marx dizia, todo regime político é uma ditadura. Por quê? Porque é uma forma como uma classe domina a outra. No regime capitalista, a democracia burguesa também é uma ditadura, porque é a ditadura dos ricos contra os pobres, que são gigantescos. Quando a gente fizer a transição no momento socialista, antes de ir para o capitalista, o que a gente tem que fazer? A gente impõe ali um novo modelo e um novo regime, que é a ditadura do proletariado, em que o Estado vai tomar conta de tudo, porque a gente vai extinguir a propriedade privada. Aí vão dizer, pô, mas isso é uma ditadura. Sim, nós estamos assumindo, só tem um detalhe. Para eles, todo regime político é ditatorial. E o regime do período socialista, que é totalitário, ele diz que, se é para falar de democracia, é mais democrata que os outros anteriores por uma razão simples. Porque é a ditadura da maioria contra uma minoria de ricos. Matou a charada porque a República Popular da Coreia, República Democrática, em todo país comunista que instaura, ele coloca o termo democrático, porque ele diz assim, é uma ditadura proletariada, mas é a ditadura da maioria contra aquela minoria de exploradores que tinham as propriedades do meio de produção.
Agora a propriedade está nas mãos do Estado. Na hora que a gente superar e resolver tudo isso e começar a produzir adequadamente, não precisa mais do Estado. Deixa de existir o regime político. Uhum. Essa é a grande jogada. Só que nunca chega lá, né? Nunca chega lá. Nunca chega lá. Aí, mas por que eu falei da questão do progressismo? Você tinha feito uma pergunta sobre a China para chegar lá. Então, porque é isso que é confuso na China. Porque a China não vive... Ela vive o comunismo, mas ela não vive exatamente esse cenário onde todos são iguais. Aí é que muito tá pelo jogado. contrário, ela tem... Pelo que eu entendo, ela tá nesse caminho. Aí Não, ela é não só tem nesse castas, falso como caminho, você né? tem a chance de subir na China. Mas aí é que Ou tá a seja, jogada. mais capitalista que isso... A China não chegou ao comunismo, da perspectiva dos marxistas. Ela ainda está na transição socialista, razão pela qual ela tem um Estado totalitário, um E partido que domina único. até dentro das empresas. Sim. Mas Se aqui tivesse na China, a gente teria um representante do partido aqui conforme subisse a audiência. Tem um controle total. Mas aí eu vou Exato. te dizer, sabe por qual razão que nesse processo transitório tem tanto milionário ou bilionário na China e eles conseguem ficar ricos? Primeiro, são sócios do Estado. Eles não são ricos, a riqueza toda. Não, são sócios. Mas por quê? Porque quando teve a Revolução Chinesa, até chegar nesse momento, a China foi passando por tragédias, grande fome, a implantação do regime, revolução cultural. Aí, quando chegou no final do século XX, naquela transição, quando estava acabando o socialismo, ou acabando os regimes socialistas no mundo, os chineses resolveram fazer um planejamento teste. Como assim? Lá, eles trabalham com planos quinquenais. Fazem um plano, apresentam o plano e ele tem que durar 5 anos. Tem uma meta que tem que ser alcançada. No início é industrialização, coletivização disso, produção agrícola. Agora, controle sociológico, controle tecnológico, desenvolvimento tecnológico, energia limpa, eles colocam para a meta de 5 anos. Qual foi a grande jogada? Quando eles estavam acabando os regimes socialistas pelo mundo, isso final do século XX, surgiu uma liderança que disse assim, pô, o nosso povo está morrendo de fome. Você acha que essa liderança tinha medo do povo ou da ameaça de fora? Do povo mais especificamente. povo mais Porque o especificamente. povo ali estava sofrendo. Mas eles fizeram experiências. Quais foram as experiências? Vamos criar zonas específicas onde a gente vai permitir o desenvolvimento econômico por modelos diferentes. Não é só socialista, noutra é capitalista, noutra isso. E tudo sob o controle do Estado olhando para ver onde ia dar certo. Ou seja, eles acabam sendo capitalistas... Um laboratório. Laboratório. Um laboratório. Acabaram se tornando capitalistas em termos de economia, mas com um regime totalitário em termos de política. Porque, para a lógica marxista, cada modo de produção tem um regime político específico. Agora, Essa foi a jogada.